Boa noite, gente. Iniciando a live hoje com esse louvor que eu recebi de uma paciente e eu não conhecia. Prestem atenção na letra. Estão me escutando bem? Minha filha está quase morrendo lá em casa. Me falaram que o Senhor pode curar. Se não for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família. Traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura. A casa é tua, é tua, é tua. E olha a resposta de Jesus pra você. É a resposta de Jesus. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé. Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, menina. Tem vida, tem vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus, cuida da família. traz vida, Trazida, trazida, tá. Gente, hoje eu recebi essa música de uma paciente e eu me emocionei. Eu não conhecia esse louvor ainda, eu achei linda a letra e eu disse, ele vai ser o escolhido para iniciar essa live de hoje, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Como Deus tem entrado na casa, no lar da gente e mexido com as estruturas da gente e curado a nossa família e a nós mesmos, né? Eu achei lindo, eu me emocionei quando ela mandou, eu tava ali na minha pausa do café da tarde e eu me emocionei mesmo, foi muito lindo. A letra desse hino é muito, muito linda mesmo. Depois vou encaminhar ali, vou deixar o link para vocês. E como eu falei, não tinha como iniciar essa live de hoje sem escutar um louvor. Vocês sabem que eu amo escutar louvor, né? Que eu adoro cantar, que eu amo cantar, louvar. Já tentei aprender a tocar violão aí, não desisti, vou tentar iniciar de novo as minhas aulas. Teclado, já fiz aula também, porque eu sinto esse desejo de louvar a Deus de todas as formas. E hoje a nossa convidada ela é muito especial, gente. Deixa eu baixar mais aqui o volume. Hoje a nossa convidada ela é mais do que especial. Essa convidada, ela passou por um processo, por um deserto, muito... olhando hoje para trás, assim, vamos dizer que foi lindo o processo dela, foi dolorido, todo o processo, todo o deserto é dolorido, mas hoje eu olho para ela e eu vejo ela com a maquiagem de Jesus, eu vejo ela assim em grandes palcos, falando sobre o amor de Deus, realmente levando os milagres que aconteceram na vida dela de exemplo para as pessoas. E eu tinha comigo que, para mim encerrar esse ano realmente de lives, né? Eu queria alguém que tivesse essa sede, que tivesse realmente milagres e que não tem vergonha de falar sobre os seus milagres e que também hoje está dedicada a isso, a estudar a palavra, dedicando levar a cura
o amor de Deus para as pessoas. E veio muito forte, né, o nome dela, da Bia, a Bianca. A Bianca, ela é uma pessoa muito iluminada, como eu já falei, ela realmente tem um dom a ser seguido e eu sei que Deus já preparou o chão para ela. E hoje ela é essa minha convidada especial para estar aqui com a gente falando sobre os milagres que Deus operou e está operando na vida dela. Vou chamar ela aqui. Quero que vocês encaminhem essa live aí para a mulherada, para os homens, porque hoje esse conteúdo é um conteúdo realmente para tocar o coração daquela pessoa que está precisando receber e ouvir um milagre. Então encaminha, vai ali na flechinha, encaminha, que eu vou chamar a Gabi aqui. Vamos lá. Cadê? Achei. Para ela entrar. Oi, Gabi. Bom dia. Boa noite. Oi, Fabi. Boa noite. Que prazer estar aqui. E que música linda, Thalita Kumi. Tem um significado tão lindo, né? Sim. Menina, levante-se, desperte. Isso, realmente. O significado de Thalita Kumi, eu também não sabia até um tempo atrás, né? A gente estudando, buscando aí, a gente acha que é só o nome Thalita mesmo, né? E o significado de Thalita Kumi é lindo, né? Levante, né? Todas as palavras na Bíblia, Fabi, nada é em vão, né? Sim. Até palavras de nome de cidades, de pessoas. Quanto lê vários nomes, assim, se você for pesquisar a etimologia, você vai descobrir um significado por trás. Sim. Então não tá ali à toa, né? Sim, com certeza, né? Estou muito feliz, muito grata de tu ter aceito o convite, né? Dá uma pausa de férias, eu sei que tu está de férias, né? Para estar contribuindo na vida da mulherada e de alguns homens. Tem homens que me acompanham aqui. Obrigada. Tá. Eu te agradeço por esse convite, Fábio. Até eu acho que seria interessante você dar uma pincelada no que você me passou, porque me emocionou na hora, falando sobre o número 12, dizendo que hoje, né, o Senhor te trouxe essa missão esse ano de chamar 12 mulheres, né, para fazer essas lives. E é uma honra para mim estar aqui finalizando esse ciclo com você. Talvez, se você tivesse lá no comecinho do ano me chamado, não teria sido o momento certo, porque eu ainda não era uma leoa. Então agora, com todo o processo que eu passei esse ano, com o último curso que eu fiz esse ano, foi muito forte tudo que eu vivi com o Senhor também. Então agora sim, eu me sinto uma leoa desperta para a vida, para tudo que o Senhor tem reservado para mim. Então é um prazer estar aqui e que eu possa contribuir nessa noite com as vidas que estão aqui nos acompanhando. Já está contribuindo, tenho certeza disso. Então, Bia, realmente o processo, né, das 12 leoas ali foi realmente uma guiança muito forte do Espírito Santo. Eu já contei na primeira live como que eu iniciei essas lives. Depois, assim, tá, mas vai ser uma pessoa, vai... E eu fui em oração pedindo mais direção para Deus. Deus veio realmente trouxe esse movimento das 12 leoas, do número 12, da simbologia na Bíblia, do número 12. Não sei se tu chegou a ver lá a live que eu contei dos 12. Assisti. Legal. Quem tiver a oportunidade, vai lá. A segunda live tá no feed e também já tá no YouTube, quem quiser ir lá ver, tá? Então, a história é muito bonita mesmo. Mas hoje não é a história da Fabi que a gente quer saber. Hoje a gente quer saber um pouquinho da história da Bia. Quem é a Bianca? Olha, se você me perguntasse isso de alguns anos atrás, eu não teria essa resposta, Fábio. Mas hoje eu tenho uma identidade curada, então a Bianca é uma filha amada do Senhor. Filha do João, da Oneide, que hoje são anjos no céu que me guiam. Noiva do Rony. Sou formada em coaching integral sistêmico pela Febracis. Hoje posso me denominar palestrante. Entrei nesse
âmbito agora para contribuir na vida das pessoas. Trabalho também em paralelo numa empresa na área do comercial, mas Deus está me guiando a muitas novas portas que estão se abrindo. Talvez ano que vem viremos aí com novidades também. Tudo em oração. Com certeza. Bia, tu és da... Eu sou natural de Estrela, Rio Grande do Sul, e hoje eu estou localizada em Tubarão, Santa Catarina. Nem imaginava. Era da Santa Catarina. Ah, é? Não, sou gaúcha. Sou gaúcha. Olha só. Então, Bia, para quem não conhece, eu já acompanho ela há muito tempo, já sei da história dela, falei uma história muito bonita de superações aí, de encontros, né? E só que muita gente, Bia, não sabe da tua história. Meus seguidores provavelmente não são os mesmos que o teu. Temos alguns em comuns, né? Mas muitos não sabem da tua história. Então, conta pra gente quem é a Bia nesse processo de história, da história de encontro com Deus, de encontro com Jesus. Esse encontro com a Bia mesmo, com a essência da Bia, que teve que entrar dentro, ir lá profundamente, tirar, né, as camadas. Como é que foi esse encontro? Quando que foi? Como é que foi esse processo? Conta pra gente. Eu vou começar contando, Fábio. Só me diz se a minha voz está correta. Porque a Tati comentou aqui, ó, Bia, sua voz está ficando diferente. Você me escuta normal? Eu te escuto normal. Me diz uma coisa, tu tá fazendo do celular ou do computador? Do celular. Tá, eu vou tirar o fone, então. Eu tô achando que é o meu fone que tá fazendo. O teu microfone, né? Está de Isso. lapela? Tô. Não, eu acho que eu não te indicaria ficar com ele. Tá, vou tirar, peraí. Deu. Olha se melhorou, gente. Fala aí pra gente se tá tudo correto, pessoal. Meu áudio tá bom? Alguém responde aí pra mim. A gente vai ajustando aí. Não, eu tirei. Outra live já me falaram que tava dando. Grace tá aí, ó. Oi, Grace. Melhorou sim. Então, vamos lá. Melhorou? Então tá. Então, vamos começar do começo, né? Isso. Uma coisa que aconteceu na minha vida e que fez a mudança de rota foi em 2015, quando eu perdi minha mãe do câncer. Ela ficou com câncer, descobriu um câncer de pulmão. Ela lutou 4 anos contra essa doença, mas infelizmente ela veio a partir. Então, a minha vida, o chão se abriu. Eu não sabia mais o que viria pela frente. Na época a gente tinha um restaurante em Araranguá e a minha mãe era que comandava esse restaurante. Então, logo que ela ficou doente, o restaurante começou a entrar no declínio e ficando cada vez pior. E quando ela faleceu, junto com o falecimento dela, veio a falência do restaurante. Então, foram 2 bombas que vieram juntas na minha vida. E eu sempre acreditei em Deus. A gente é uma família eu fui criada numa igreja católica, de todo domingo estar na igreja, de realmente minha mãe ter um altar em casa, né, de ser muito devota, sempre com o tercinho orando. Então eu acreditava, enquanto ela estava com a doença, que ela ia se curar. Eu tinha certeza que o milagre iria acontecer, porque eu via aquela fé dela que era algo lindo e eu pensava, Deus vai curar minha mãe. Só que ela faleceu na minha frente. Então eu estava com ela no hospital quando ela deu o último suspiro. Quando o monitor do aparelhinho ali que faz o pi fez esse barulho, ali eu pensei assim, agora não tem mais volta. Acabou. E eu me revoltei com Deus. Na hora eu pensei que Deus é esse que leva um anjo, porque minha mãe era um anjo na terra, ela era uma pessoa maravilhosa. O enterro dela foi assim cheio de pessoas, porque minha mãe era uma pessoa abençoada. Então, eu não consegui entender como que aquele Deus que a minha mãe tanto orava não a curou, não a salvou. Então, por 2 anos, Fábio, eu fiquei distante de Deus e eu criei uma mágoa profunda dele. E os anos foram passando, esses 2 anos, a gente acabou se mudando, então, de Araranguá para Criciúma. O meu pai, nessa época, para juntar a história, ele tinha depressão. Então, eu que tive que tomar as rédeas, né, de casa,
Falei, vamos se mudar para Criciúma, né? Nossa vida já está detonada o suficiente em Araranguá. E eu não sabia o que eu ia fazer da vida. E daí eu pensei, eu vou fazer maquiagem, porque eu gosto de me maquiar, então provavelmente eu vou gostar de maquiar as mulheres também. Então, nesse tempo, eu fiz um curso de maquiagem e comecei a atender lá em Criciúma. E eu fiquei atendendo por 6 anos como maquiadora. Nesse tempo, em 2017, eu conheço o Rony, que é o meu noivo. A minha vida começa a desenrolar. Eu começo a encher a minha agenda de maquiagem. Parece que a vida vai entrando nos trilhos, sabe? Só que o que que aconteceu? Dentro de mim começou a gerar um vazio existencial muito grande, que nada preenchia. Eu comecei a imaginar que isso era vindo do Rony, que eu não estava feliz com o Rony, mas não vinha dele. Era algo que nada supria aquela falta. E eu continuava distante de Deus, né? 2015, 2017, 2 anos certinho, eu revoltada com Deus. E chegou um ponto que eu não estava mais aguentando, Fábio, aquele vazio. E eu entrei no meu quarto, abri a janela, eu estava sozinha em casa, eu abri a janela e olhei, tinha uma natureza assim, mais para um morro assim, com um verde. Eu olhei para aquele morro e eu dei um grito. E eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Se tu tens alguma coisa para fazer na minha vida, me fala agora. Porque eu morava, Fábio, no 9º andar. E já estava um vazio tão forte dentro de mim que às vezes eu olhava lá para baixo e eu pensava, e se eu cair daqui, o que que vai dar? Então eu já estava vindo esses pensamentos, eu não compartilhava com ninguém, mas chegou num ponto que eu realmente disse, chega. Deus, se tu queres alguma coisa de mim, fala agora, porque eu não aguento mais. E Deus escuta as nossas orações. Deus escuta quando é algo vindo do nosso coração. Então, o que que aconteceu? Nesta mesma semana, entra uma moça no meu direct do Instagram e me manda uma mensagem. Bianca, eu me chamo Michele, eu sou muito envergonhada, eu sou muito tímida, então tá sendo bem difícil para mim estar te mandando essa mensagem. Mas sempre que eu estou na minha cozinha, lavando a louça, orando a Deus, tu vem nos meus pensamentos. Eu já te seguia, mas tá começando a gerar cada vez mais um incômodo dentro de mim e Deus manda eu te chamar. Você conhece a Abba Pai? Abba Pai Church é a minha igreja. Tem um culto de mulheres que acontece a cada 15 dias. E eu queria te convidar para ir nesse culto. Eu não quero que tu pense que eu sou louca, eu sou muito tímida. Mas Deus está me mandando eu te chamar. Fábio, quando ela me mandou essa mensagem, eu caí em prantos. E eu falei, é Deus que está me chamando. Não é possível. Eu fiz esse apelo essa semana que ele me desse um sinal. E eu falei, eu vou contigo nessa sua igreja. E quando eu cheguei lá, Fábio, fazia anos que eu não pisava numa igreja. Só começou o culto, o louvor a tocar, a pastora Viviane Martinello pega o microfone e fala assim, hoje é o dia que filhas estão voltando para casa. Ali, o meu coração pegou fogo, uma coisa inexplicável aconteceu. Tudo que ela ia falando era eu escrita, e o Senhor foi trazendo dentro de mim algo que eu nunca havia sentido na minha vida. Para resumir a história, Fábio, eu não sei como eu cheguei na minha casa. Eu estava tão anestesiada, eu chorava tanto que eu não enxergava. Eu não sei, foi Deus que me trouxe até em casa, de tanto que eu chorava. Eu sei que eu cheguei na minha casa e eu lembrei, olha só, eu lembrei que uma vez uma amiga minha, que era minha massagista há anos atrás, tinha me dado de presente uma Bíblia. E daí, nas mudanças de Araranguá para Criciúma, eu, meu Deus, aonde está essa Bíblia? E eu achei a Bíblia guardada em cima de um armário empoeirada. Eu peguei aquela Bíblia e eu comecei a devorar. E eu falava, meu Deus, quem é esse que está me chamando? Eu preciso conhecer mais dele. Veio sobre mim uma sede, uma fome de conhecer aquele que me chamava, Fábio. E daí, eu comecei esse processo lindo com o Senhor. Só que ligou um sinal de alerta com a minha irmã e com o meu noivo. Eles falaram, meu Deus, Bianca, eu nunca te vi buscando Deus. Tu nunca falou de Deus e agora tu estás buscando Ele muito assim. E a gente está preocupado contigo. E daí, teve um outro culto de mulheres, 15 dias depois. E eu voltei nessa igreja, e que hoje é a minha igreja, né?
Mas naquele momento eu voltei na igreja e eu fiz uma oração para Deus. Eu falei só eu e Deus, sem ninguém escutar. Eu disse, Senhor, se é tu mesmo que me chama, me dá um sinal, porque a minha família está ficando preocupada. E eu não quero que isso seja algo da minha cabeça. No mesmo minuto, Fábio, uma senhora que está do meu lado se levanta, olha para mim e diz assim: Deus manda eu te abraçar. Quando eu olhei para ela, eu já caí em choro, em desespero, que eu falei: meu Deus do céu, o que está acontecendo? Só que quando eu vou abraçar ela, ela diz: não, Deus manda eu te abraçar do alto. E ela sobe em cima de uma cadeira com mais de 3.000 mulheres dentro dessa igreja e ela me abraça do alto. É como se Deus estivesse me abraçando e falando: filha, eu estou aqui, sou eu mesmo que estou te chamando. E ali então começou um processo lindo, junto com o Senhor, que Ele me levou para dar o perdão às pessoas, para buscar que as pessoas também me perdoassem. Ali eu nunca mais duvidei que era Ele que me chamava. Quando a gente muda, o mundo muda, né, Fábio? Então, comecei a impactar a minha família, né? Comecei a criar um desejo dentro do coração do Rony que ele também começasse a buscar o Senhor. Então, não é as nossas palavras, são as nossas atitudes, né? Então, ele começou a ver, meu Deus, quem é essa mulher? Eu conheci dele, falou um dia pra mim, não, a mulher que eu comecei a namorar não é essa que eu tô vendo agora na minha frente. Porque existe um novo nascimento dentro de nós, né? Existe uma renovação da nossa mente. O Senhor começa a mexer em toda a nossa estrutura, né? Então ele começou a me revelar pela palavra, por pessoas, por lugares, por meses que eu sentava. Filha, você é como aquele vaso de barro. Eu tive que te quebrar, mas era para formar de novo. Continua um vaso de barro, mas que a essência valiosa eu estou colocando dentro dele. Então, para resumir a minha vida, o meu encontro com o Senhor foi dessa forma, Fábio. Foi, primeiro, vivendo o momento mais difícil da minha vida, que foi a morte da minha mãe. E eu acho que é interessante eu falar isso, porque antes da minha mãe falecer, eu tinha uma vida muito frenética, em questão de festas. Eu saía muito, Fábio, bebia muito. Então, quando eu descobri, até eu nunca falei isso para ninguém assim que não é do meu convívio. Quando eu descobri que o câncer da minha mãe era de pulmão, eu fiquei tão revoltada porque minha mãe nunca havia fumado. E daí eu comecei a ir para balada, comecei a experimentar na época cigarro de menta, comecei a fumar. Quando eu vi, Fábio, eu estava fumando uma carteira por dia. Eu passei uns 2 anos fumando uma carteira por dia. Quem fez eu parar de fumar foi o Rony. Então, assim, Deus comanda anjos na nossa vida, né? E eu era tão quebrada, Fábio, por dentro, eu era tão não sabendo o meu valor, porque só para contextualizar, eu sou filha adotiva. Então, eu cresci com uma raiz muito amarga da rejeição. Por mais que os meus pais tenham me dado uma criação maravilhosa, eu tive tudo do bom e do melhor, eu não conseguia entender que eu era filha amada, que eu era merecedora, que eu era capaz. Toda a minha identidade havia sido distorcida ao longo dos anos. Então, eu acabava que fui virando adolescente, fui para a vida adulta e me perdi. E ia para balada e só não queria saber de nada. Então, quando eu perdi minha mãe, ali foi o ápice de tudo. Ali foi o chega que eu precisava realmente que Deus desse na minha vida, né? Filha, eu vou te moer agora até você dizer chega, mas é para que você mude. Porque o que eu preciso fazer contigo não dá para ser dessa forma que você levou até aqui. Sim, é perfeito, né? Os milagres que Deus faz na vida da gente. A voz tá indo. Parece que tá... Acho que tá legal, ninguém falou nada. Aqui tá, para mim tá bem certinho, Fábio. É perfeito os milagres que Deus faz na nossa vida e como Ele permite a gente passar, né, pelo deserto, né? Porque se a Bia não tivesse essa história não tivesse passado pelo deserto, o que a Bia ia estar contando hoje aqui pra gente, né? O que a Bia ia estar falando para
para as pessoas que tu quer tocar, para levar o amor de Deus, né? Tem que ter história, né? Tem que ter os dois lados da moeda, não que tu vai ter só histórias negativas. Tem as histórias positivas também, né? Eu sempre ouvi assim que a gente vai até Deus pelo amor ou pela dor, né? E eu acredito que 99% das pessoas vai pela dor. Existe aquele um que vai pelo amor, mas 99 vai pela dor e são essas pessoas que fazem história. São essas pessoas que levam a palavra de Deus, o amor de Deus até outras pessoas, que levantam as pessoas que estão caídas nesse deserto ali na metade e não querem dar continuidade no caminhar para chegar lá no fim, né? Então, assim, a Bia não seria a mesma se não tivesse passado por toda essa história que ela passou, né? Então, Deus realmente permite, porque eu não acredito em nenhum momento que é Deus que manda, né? Esses obstáculos, esses processos doloridos na vida da gente. Eu acredito que Deus permite para que a gente se fortaleça e realmente seja exemplo de superação para as pessoas, né? E o teu exemplo aí, tu só deu uma palhinha da tua história, eu sei da tua história, eu te acompanho desde quando tu começou a maquiar, né? Então, assim, eu sei bastante da tua história ali, tu só deu um trechinho da tua história e tu tem muito mais exemplos aí para entregar, né? Para as pessoas, para realmente elas olharem e ver assim, não, se ela conseguiu, por que eu também não vou conseguir, né? Se ela superou o luto da mãe dela, se ela superou os vícios mundâneos, se hoje ela está onde ela está, que ela é realmente maquiada pela maquiagem de Deus, tanto que ela se maquiava lá atrás, escolheu essa profissão, mas hoje ela é maquiada pela maquiagem de Deus, né? De Jesus. Então eu também posso ser essa mulher linda, com esse brilho, com esse blush de Jesus, não é verdade? Então, assim, não é por acaso que tu passou por esse processo, eu tenho certeza disso, né? E também não é por acaso que outros processos virão, mas Deus dá o chão, né? Quando tu Deus dá. pisar, É um Deus já processo, colocou o né? chão. Eu digo assim, que é como a gente é uma cebola e Deus vai tirando as cascas. Então, cada processo que a gente passa na vida é uma casquinha que vai saindo, né? E lá no miolo tá a essência. Então, meu Deus, eu já passei nesses anos, foi em novembro de 2018 meu encontro com Deus, né? E nesses anos todos eu já passei tantas experiências lindas com o Senhor e eu sei que só tá no começo, né? Então, até ano passado, quando eu fiz 30 anos, eu amanheci um dia e quando eu cheguei na minha sala tinha uma borboleta linda na janela da Eu minha lembro, sala, tu assim, dentro da postou. sala. E eu peguei ela. E quando eu botei ela na minha mão, ela estava morta. E na hora, foi muito nítido, assim, o Senhor falou comigo, filha, tu é como essa borboleta, com as asas tão lindas, mas está morta. Você era uma lagarta, passou pelo processo, se rastejou no chão, entrou no casulo, passou pela metamorfose, e agora que você é uma borboleta, que você está com lindas asas, você está morta. Então, era assim que eu me enxergava mesmo. Eu tinha passado por todos aqueles processos. Eu acreditava que eu já era uma super cristã, porque eu ia sempre na igreja, porque eu orava a Deus, mas eu não transbordava na vida das pessoas. Eu era uma represa, eu não era um rio que fluía, né? Então sempre eu pensava, eu tenho que fazer mais um curso. Eu tenho que ter mais conhecimento. Não, para mim agregar valor na vida das pessoas, eu tenho que fazer mais coisas. Então, assim, o medo ainda era muito o que me paralisava. Eu tinha uma insegurança muito grande dentro de mim. Eu não conseguia romper, sabe? Então, o Senhor foi trabalhando comigo e até essa música que você botou aí que fala, né, Talitha Cumi. Daí um dia, eu brincando de jogo da memória com uma priminha do Rony, ela pega e me pergunta a minha idade. Daí eu digo pra ela, Laura, eu tenho 30 anos, e você? Ela falou, eu tenho 5 anos. E quando ela falou isso, foi como se o cronos do nosso relógio parasse e o Kairos de Deus descesse naquela sala comigo e com a Laura. E ali Deus falou novamente nítido comigo, filha, eu preciso de você, mulher. Eu preciso que você cresça, que você amadureça. Mas muitas vezes você é a Laura de 5 anos. Sabe aquela borboleta, filha, lá que você viu na sua sala? Me trouxe na memória. E ele disse, ela não está morta. Talitha Cumi.
menina, levante-se, é hora de voar. Então, Deus foi forjando o meu caráter, a minha integridade, e todos os processos que eu fui passando com ele, a gente foi para retiros, a gente se batizou, tudo isso foi calibrando, foi trazendo à tona quem era a Bianca de verdade. Né? E eu sempre fiz uma oração desde o dia que eu tive meu encontro com Deus. Senhor, eu estou te conhecendo, mas eu também preciso conhecer quem é a Bianca. Qual é a verdadeira identidade da Bianca? Porque eu não sabia quem eu era. Eu sabia o que as pessoas falavam a meu respeito, mas eu não sabia quem era a Bianca. Então, é um processo que a gente vive, eu acho que a vida inteira, né? De descobertas, de curas, de restauração, mas é muito lindo quando a gente realmente mergulha no Senhor. E teve uma vez que eu tive, Deus fala muito comigo por sonhos, Fábio. E teve uma vez que eu tive um sonho muito forte, que eu sonhei que eu estava na praia, na beira da praia, assim, na areia, caminhando, e vinha uma onda gigantesca e me derrubava. E eu ficava debulhando embaixo da água. E eu tentava respirar e quando eu vinha para a superfície, outra onda vinha e me derrubava. E foi muito, assim, desesperador esse sonho. Quando eu acordei, eu estava sem ar, assim, de tão desesperada que eu estava. E eu não entendi o que era aquele sonho. Eu falei, Deus, o que tu queres dizer para mim? E uma moça que estudou comigo na época de escola, pegou e me mandou uma mensagem, Bianca, Deus te chama para águas mais profundas. Enquanto você ficar na superfície, ele não pode fazer o que ele precisa fazer contigo. Você precisa ir aonde dá mais, não dá mais pé. Daí eu comecei a chorar quando ela mandou isso, eu falei, meu Deus, é meu sonho, né? E eu abri a Bíblia. E quando eu abri a Bíblia, caiu no Ezequiel 47, que é as águas que saíram do templo. E ali fala de um homem que entra no templo e ele vai caminhando e a água bate no joelho. Daqui a pouco ele vai caminhando e a água bate na cintura. E quando ele vai caminhando, ele vê que é águas que entram por todos os lados do templo e aonde ele está não dá mais pé. E daí vira um rio a fluir e que aonde esse rio passar, ele vai abençoar tudo. Vai florescer, as árvores vão ficar mais verdes. E eu chorei tanto. E eu falei, meu Deus, é o meu sonho. E daí na minha igreja, para dar mais uma confirmação, a pastora Vivi naquela semana prega sobre Ezequiel 47. Nossa. Então cada pessoa vai ter um jeito de se comunicar com o Senhor. Mas eu digo, não tem como você ter um relacionamento profundo se você não busca. Né? As pessoas me mandam muito no direct, ai Bianca, como é que é essa relação com Deus? Como é que você tem essa conexão com Ele? Eu digo, se relacione. É igual com uma pessoa, se você não busca, se você não procura, se você não conversa com essa pessoa, você se torna íntima dela? Não, né? Não. Então a gente precisa buscar diariamente, né? Tem que ser primícia, tem que ser o primeiro. Tem que quando chegar de manhã que você abrir os seus olhos e der o primeiro suspiro, agradeça ao Senhor. Ou agradeça na sua cama, ou se ajoelhe, mas tem esse momento com Deus. Antes de pegar o seu celular, deixa ele em modo avião, né? E tenha essa conexão. Você vai ver, a sua vida vai se transformar. Você vai ter uma reviravolta na sua vida, porque você começa a realmente se conectar com o teu Pai. É bem isso. Eu vejo que acontece muito isso com as pessoas que vêm até mim, que também fazem essa mesma pergunta. Sabe, como é que é ter essa intimidade com Deus? Como é que tu consegue entregar tanto no colo de Deus? Como é que tu não é uma pessoa ansiosa, que não te preocupa? E eu sempre digo, gente, a conexão com Deus é hábito, é um hábito que a gente tem que criar de convivência, de estratégias no começo, sim, igual o hábito de treinar, igual o hábito de ter uma alimentação saudável, igual o hábito de escovar os dentes todos os dias. Se você não cria um hábito, uma intimidade de relacionamento com Deus, tu não vai conseguir escutar a voz dele. Ele tá ali falando o tempo todo contigo. A cada segundo, a cada respirar, Deus está falando com a gente. Só que se a gente não cria esse hábito, essa realmente estratégia inicial de colocar realmente uma regra, todo dia de manhã, às 6h30, 7 horas, enfim, começar a
a leitura de um devocional, a leitura da Bíblia ou assistir uma palestra, né? Quantas vezes, né? Eu não tinha ainda um devocional e eu ia ali pro YouTube assistir pregações ou palestras e eu aprendi muito com essa ferramenta grátis que tem ali, né? E eu sempre falo e bato na tecla, às vezes eu sou até chata, sabe? Porque eu digo, gente, ouvir de Deus é diferente de caminhar com Deus. É aquilo que tu falou, né, da borboleta, né? Tu tava ali com as asas lindas, mas tu tava só ouvindo de Deus, ouvindo de Deus, ouvindo de Deus. Mas tu não tava caminhando com Deus, Não tava sabe? agindo, Mas né? eu ia na minha igreja, Fábio. Eu fazia devocionais, eu engolia livros, eu engolia a Bíblia, eu assistia palestras, mas você não estava caminhando com Deus. Porque o caminhar com Deus é o quê? Você respingar a cura. Você se cura para respingar a cura. Só que quanto mais você respinga a cura, mais você recebe ela de volta. Então tem uma diferença, né, do ouvir de Deus e o caminhar com Deus, né? Então a gente tem que sempre o que pedir muita sabedoria, porque a sabedoria vem só da onde? Só de Deus. Não existe uma sabedoria terrena. Aqui na Terra a gente adquire muito conhecimento, cursos, né? Leituras, buscas, é conhecimento. Só que não adianta nada eu ter todos os diplomas, todos os cursos, ter assistido todas as palestras, ter me tornado psicanalista, terapeuta integrativa. Olha que eu também passei por alguns cursos na minha vida, mas não buscar a sabedoria de quem? De Deus, que é só Ele que dá. Então eu sempre bato nessa tecla. Meninas, abriu o olho de manhã, agradece pela cama. Mesmo que a noite tenha sido um bagaço, mas agradece, tu tem uma cama, tu tem um teto. E já ao levantar, Senhor, além de agradecer, eu já quero te pedir sabedoria. A sabedoria que vem só de ti. A sabedoria e o discernimento para mim escolher a estrada certa, se eu vou para a direita ou para a esquerda hoje. A sabedoria, se eu tenho que ir lá naquela terapeuta A ou B. Até isso a gente tem que pedir para Deus. Não é verdade? Guiar Ou os na nossos passos, palestrante, né? ou na coach, ou na Guiar psicóloga. os nossos passos, né, Fábio? Eu não me movo sem a direção do céu. Isso Algo mesmo. que eu aprendi, eu já fiz muitas escolhas erradas por querer segurar o controle na minha mão, né? E eu preciso entregar para o Senhor, né? Então, depois que eu tive esse sonho aí do mar que me engoli e tudo mais, e que Deus me deu a direção de Ezequiel 47, eu entreguei o meu controle para Deus. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, o controle está na sua mão, é contigo. Nesse mesmo período, eu me mudo de cidade, eu saio de Criciúma, venho morar em Tubarão, Deus muda as minhas mesas, eu e o Rony fizemos um retiro, a gente se batiza, então foram coisas que aconteceram inimagináveis, né? Porque na palavra está escrito, né, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu o que Deus predestinou para aqueles que o amam. Então está muito além do que a gente pode. O coração do homem faz planos, né? Mas a Sim. resposta vem do Senhor. Então, quando a gente entrega o nosso controle para Ele, é tão melhor, é tão mais lindo, é tão inimaginável o que Ele vai fazer com a gente. E tá só no começo, né, Fábio? Tanto para você quanto para mim, né? Que a gente sempre seja mulheres realmente que buscam o Senhor, que façam essa oração e dê sabedoria, Pai, né? Não a sabedoria terrena, mas a sabedoria que vem de Ti. Porque o conhecimento a gente consegue, né? Como tu disse, com cursos, com mentorias, com livros, e é ótimo, né? Tanto que na Bíblia está escrito também que o meu povo padece por falta de conhecimento. Então a gente precisa buscar o conhecimento, né? Mas, em paralelo, a gente precisa também buscar a sabedoria de Deus, porque se você tem a sabedoria divina e tem o conhecimento, você nem imagina onde Deus vai. Você já ganhou. Você já ganhou, já virou a chave, né? Exatamente. Uhum. E eu... Pode falar. E quando você falou ali, né, Fábio, eu lembrei que eu era muito vítima das situações. Antes de ter o meu encontro com Deus, eu sempre me vitimizei muito. Aquele período mesmo que foram muitas perdas, a perda da minha mãe, a perda do nosso negócio, né, a falência, e tudo que veio uma carga muito forte de que eu era vítima de tudo.
Então, quando a gente é vítima, a gente não assume o papel da nossa vida. Né? A gente quer culpar os outros e o mundo, queria culpar Deus, queria culpar a minha família, queria culpar tudo que estava à minha volta, menos que eu era a culpada. Né? Então, as coisas não acontecem. E uma coisa que o Senhor me levou a perceber é que, filha, você é a responsável por isso que você está vivendo. Para eu te transformar, precisa que você enxergue que você é a única agente transformadora na sua vida. O que eu depositei dentro de você, todos os seus dons, todos os seus talentos, já está na tua mochila. Mas você precisa usar. Né? Então foi assim um abrir de olhos, né? Um despertar. Quando eu vi, meu Deus, como eu sou vítima sofredora. E não sou uma herói aprendiz, né? Dentro do coach a gente fala vítima sofredora, herói aprendiz. Quando você é um herói aprendiz, você vive a vida de outra forma. Você olha para as coisas com autorresponsabilidade, sabendo que cada um tem a vida que buscou, que merece, né? E a gente começa a ser grato daí, né? Como tu disse, a gente começa a acordar de manhã e agradecer. Hoje eu agradeço por tudo, pelo meu chuveiro quentinho. A gente lá na empresa tem um caderno da gratidão. E daí eu vou lá e anoto. Agradeço pelo chuveiro quentinho, agradeço pelo Chico, meu gatinho, agradeço pela minha cama. A gente precisa agradecer. Quão lindo! Ela falando em gatinho, começou a miar. Quando a gente fala em gratidão, a gente não tem noção do poder que isso há, né? Porque a gente começa a vibrar a gratidão e a gente é energia, né? É energia, tudo é energia. Então, quando você vibra nessa frequência positiva, de gratidão. Hoje me acontece uma coisa ruim, porque para todos nós acontece, né? A vida está aí, está escrito na Bíblia que no mundo tereis aflições, então tá tudo bem. Só que quando acontece, eu já olho, o que eu preciso aprender com isso? Então mudou a minha visão a respeito das coisas, eu não murmuro mais. Eu agradeço por aquilo que me acontece. Então não é o que te acontece, mas é o que você faz com aquilo que te acontece. Sim, eu acho assim, essa colocação perfeita, porque apareceu muitas pessoas, na verdade, a maioria das pessoas que vêm até mim, 99% são mulheres cristãs, independente da religião, mas são cristãs. E elas vinham com essa sede, sabe? De como que eu converso com Deus? Como é que eu falo com Deus? Como é que é isso, né? Estão acostumada com aquele movimento de reza, sabe? E como é que eu leio a Bíblia? Tem algum livro além disso? E daí vem aquela história do autoconhecimento, né? Não ficar só no morno, no médio, né? Daí eu, gente, vamos sair do aquário? Vamos sair do aquário? Para mim, não é que eu sou contra as religiões. Eu tenho a minha religião, eu nasci numa religião igual tu nasceu, cresci, acabei me encontrando novamente, né, com Jesus, me batizei em 2011. Então, esse reencontro, né, que eu saí do morno e comecei realmente a ir para cima da meta, foi lá em 2011. E eu vejo que existe diferença porque eu saí do aquário. Eu saí do aquário, eu estava dentro do aquário, eu estava dentro da religião e eu estava assim. Então, assim, para mim aquilo ali era aquilo, não existia algo diferente. Então, quando eu saí do aquário e fui para o oceano, que é a espiritualidade, que é a expansão da consciência, que é sair da média, que é estudar, quer realmente fazer cursos, visitar outras igrejas, outras congregações que dão palestras, encontros de mulheres. Quando eu saí disso, eu disse, gente, todo mundo tem que saber disso. Todo mundo tem que saber disso. Não pode ficar só para mim. Começou esse movimento, né? De eu realmente querer caminhar com Deus, não ficar só ouvindo de Deus, né? Então, assim, tem essa diferença. As pessoas querem viver muito dentro do aquário, querem viver aqui, ó. E não, gente, tem aquela placa ainda, tudo é pecado, né? Tudo é pecado, né? O que eu sempre digo, gente, vão para o oceano, que é a espiritualidade, mas perde sabedoria e guiança do Espírito Santo. Senhor, eu tô aqui no oceano, eu tô nesse barco, tem aquele barco que tá passando ali, Senhor. Aquele barco realmente agrada o Senhor? Eu posso sair desse barco pequenininho e ir para esse barco maior? Ou esse barco é uma cilada? É das profundezas do mar aí? O Espírito Santo vai te guiar. E ele guia, não vai nesse barco. Espera o outro, espera outra embarcação.
essa não é para ti. Só que as pessoas estão tão distante de Deus que elas não conseguem ouvir qual é o barco que tem que pegar. Ficam com O medo, som não. tá muito alto, né, ô Fábio? O som tá tão alto das pessoas que elas não conseguem escutar Deus. Elas estão tão no piloto automático, tão frenéticas nas coisas que elas não conseguem. Não é que o Senhor não está falando, é elas que não estão ouvindo, né? E quando Jesus veio para a Terra, ele não veio pregar uma religião. Isso aí. Ele veio falar do amor. Ele era o amor, né? Então, quem era que mais acusou Jesus e apontou o dedo? Eram os religiosos daquela época, eram os fariseus, os homens da lei. Então, assim, a gente Religião já aprendeu. dele, vamos dizer, né? Se a gente pegar a Bíblia e começar a estudar realmente os evangelhos que contam a história de Jesus, você vai ver que ele não fala em nenhum momento em religião. Sim. Ele fala em amor, ele fala em perdão, ele fala em arrependei-vos. O que é a palavra, a etimologia, quando ele falava arrependei-vos? Significa voltar-se para dentro. O que eu tenho aqui dentro que eu preciso mudar? O que eu tenho aqui dentro de sujeira que está embaixo do tapete que eu não mudo? O meu orgulho, a minha arrogância, as ofensas, né? Que são iscas que são usadas pelo maligno para que a gente não busque a Deus. Né? E as pessoas vivem dentro de armaduras, onde elas não conseguem se conectar com as pessoas e nem as pessoas se conectarem com elas. Então, conforme a gente vai entrando nessa linha de autoconhecimento, a gente vai entendendo que tem muita coisa que nos prende. Tem muita coisa, muitas cadeias que estão aqui na nossa mente, bilhões que precisam ser quebrados em nome do Senhor Jesus. Mas para isso a gente precisa buscar. Né? E buscar diretamente na fonte que é o nosso Pai. Sim, e sempre pedindo a direção, sempre pedindo a direção do Espírito Santo, a sabedoria, o discernimento para chegar na fonte certa, né? Porque tá cheio de fonte, né? Por aí, né? Então a gente tem que ter esse discernimento, essa sabedoria para ir direto da fonte, e a fonte que é a água pura que vem direto do Criador, de Deus. Porque nessa caminhada, Bianca, teve momentos que eu cheguei muito perto de fontes que não eram de Deus. Teve momentos, né? E eu já estava na caminhada como terapeuta, tá? Teve momentos que aconteceu isso comigo, porque eu cheguei num nível que eu estava achando também que eu estava sendo a melhor cristã, que eu estava realmente já caminhando com Deus, então já estava tudo perfeito. Mas o inimigo fica sempre rondando para achar uma brecha para fazer a gente desviar do caminho certo, né? Então teve momentos que quase que eu caí nessa cilada do inimigo, não. Então por isso que eu digo que a gente tem que criar uma intimidade, igual a gente cria intimidade com o marido da gente, a gente tem que criar essa intimidade com Deus. Ele tem que ser o nosso melhor amigo, ele tem que ser o nosso terapeuta, ele tem que ser pra gente não cair nessas ciladas, porque olha, senão a gente cai, né? E não tem outra assim. Não tem outro milagre, não tem uma varinha mágica, né? O milagre e a varinha mágica é tu levantar, tu agradecer, para fazer a graça descer, parar de reclamar, porque é clamar 8 vezes pelo que tu tá reclamando, né? E realmente pedir. As pessoas têm medo de pedir. Não, Fábio, eu só agradeço. Gente, peça e receberás. Uhum. O Deus se alegra que você pede. Imagina se tu é pai ou mãe e o teu filho te pede algo e tu pode dar e ele dá aquele sorriso. Como é que tu fica? Tu não fica alegre? Agora imagina o nosso pai. A gente pedir para ele e ele... Não, tu merece, tu já tá madura, já pode colher essa fruta. E ele vai ver que a gente vai ficar feliz. Tu acha que ele não vai dar? Claro que dá. Então, essas pessoas têm que aprender a agradecer. Eu sempre oriento, ó, agradece uma coisa e pede outra coisa. Agradece uma coisa e pede outra coisa. E não é assim, grandes coisas. Claro que a gente tem que pedir grandes coisas, mas agradecer pelo chuveiro, pela água, pela chaleira elétrica, né? Por coisas que a gente deixa passar despercebido, mas por grandes coisas também. Ai, Senhor, eu quero, né, realizar o meu sonho de comprar uma casa na praia, Senhor. Me dê sabedoria para chegar a esse sonho, Senhor. Né? A gente sabe que tem que tomar cuidado para não se perder nas coisas da carne, mas a gente é merecedora de abundância, né? Então a gente sempre tem que estar acordando, levantando e pedindo muita sabedoria e guiança do Espírito Santo.
Quer colocar mais alguma coisa, Bia? Porque é duas tagarelas, né? Duas tagarela, né? Eu nem sei, eu acho que a gente já chegou quase 1 hora de live, é isso mesmo? Acho que é. Não, não é, não. Ui. Aham. Enfim, né? Não, mas eu acho que Então, para concluir, Fábio, sobre o nosso assunto, é que realmente Deus é um pai de amor, né? E que a gente busque ele com toda a força, porque é tão lindo o que ele pode fazer na nossa vida, né? A gente tendo acesso livre, né? Jesus, quando morreu na cruz, por mais que as pessoas quisessem levar ele para o trono, ele sabia que o fim dele tinha que ser na cruz, para que ele rasgasse o véu e hoje a gente tivesse acesso livre ao Pai. Então, que a gente se aposte disso, né? Que a gente entenda que foi pago um alto preço, né? O preço do sangue de Jesus, para que hoje a gente possa orar, dobrar os nossos joelhos, orar e que o Pai que está no céu nos escuta. Então, sim, eu peço para Ele, uma coisa que eu peço todos os dias é: Senhor, me dá discernimento, sabedoria, entendimento e me coloque nos lugares certos com as pessoas certas. Me apresenta as tuas amigas, Pai. E é lindo o quão pessoas maravilhosas que têm se aproximado de mim. Mulheres realmente com um coração segundo, né, o coração de Deus. Então, Ele escuta as nossas orações, né? Você é filha, você é amada. Eu levei algum tempo, quando eu comecei a andar com o Senhor, para entender que a mesa estava feita. A mesa está posta, o banquete está servido e tem lugar na mesa, né? Tem aquele louvor que ele toca que diz assim: tem um lugar na mesa, pode se assentar, venha e não demore, eu estou te esperando. Aqui é o seu lugar. Então eu custei a entender que eu não era uma bastarda, coitadinha, órfã, que tinha sido adotada, rejeitada e que eu não merecia as migalhas, mas sim que eu merecia sentar à mesa com o Pai. Porque por muito tempo eu achava que eu era merecedora de migalhas, né? Quando o banquete está pronto, está feito, está ali servido. E que quem estiver escutando essa live hoje conosco, que se aposse disso, que saiba que o banquete está servido, que o Pai te ama e que Ele não vê o momento que você vai voltar para casa. é isso aí, que todas nós possamos sentar todas juntos nessa mesa para desfrutar dos milagres, das bênçãos, das abundâncias que já são nossas por direito. Já são nossas, só falta a gente tomar posse disso, né? Bianca, eu quero te fazer mais uma pergunta ainda, tá? Pode mandar. Além, né, disso tudo que tu passou para chegar até onde tu chegou hoje, né? Teve muita dedicação, muita conexão com Deus, muita oração em jejum. Além da sabedoria que vem do Pai, tu buscou muita, né? Muito conteúdo, muita. A gente acabou de falar, olha só. Muito conhecimento terreno, né? Então, buscou. E eu vi que recentemente tu teve num curso, um dos melhores cursos, é considerado, né? Um dos melhores cursos do Brasil. Aí eu fiz só o online, não tive ainda a oportunidade de fazer o presencial, mas está na minha lista de manifestação. É E que maravilhoso. foi, né? Foi no Método CIS, né? Isso. Só que eu sei que além do Método CIS, tu também fez um outro curso que é bem famosinho aí, né? No Brasil, que é o Protagon. Para iniciar essa jornada, que eu sei que tem muitas seguidoras, muitas pacientes que estão aqui e que vão ver a live depois, e sempre me perguntam, né, Fábio, para mim iniciar essa jornada do autoconhecimento, da expansão, qual é que tu me indica primeiro? Método CIS ou Protagon? Tu que já viveu isso, tu viveu os dois. Qual é o teu ponto de vista? Então, Fábio, quando eu fiz o Protagon, eu fiz com o Rony. A gente fez 2 meses antes de iniciar a pandemia, lá em Florianópolis. E assim, foi realmente maravilhoso. O Wendel, né, Carvalho, que é o que ministra o Protagon, ele fala muito sobre energia feminina e masculina. Então, ele fala, eu estava lendo um comentário ali e me perdi. Então, ele fala muito sobre energia feminina e masculina. E a gente viu que em muitos pontos eu estava trocando de energia com ele, eu queria ser o macho da relação e na verdade não existe isso, a gente precisa entrar em equilíbrio, né? Então nos ajudou demais na questão do nosso relacionamento.
O método CIS, eu já havia feito ele online. E agora, nesses 2 semanas atrás, eu e o Rony fizemos ele em São Paulo e fizemos o presencial. Então, eu digo de todo o meu coração, quem quiser fazer um curso de inteligência emocional, que realmente vai mexer com as suas estruturas, ele fala muito sobre o Senhor, muito. Ele leva todo o curso com embasamento científico em tudo que ele fala, mas junto ele traz os princípios judaicos cristãos. Então, ele vai mexer em todas as áreas da sua vida, né? O Paulo Vieira, que quem ministra o método CIS, é o dono da Febracis, onde eu fiz a formação em coaching integral sistêmico. Então, é uma empresa muito séria e ele, né, ele é, meu Deus, mestrado, doutorado, ele estuda o desenvolvimento humano há mais de 25 anos. Então, assim, eu te digo de todo o meu coração, quer escolher um curso de desenvolvimento humano, nesse primeiro momento, escolha o método CIS. Perfeito. Adorei saber disso. Eu nunca participei do Protagon. Meu irmão foi e tenho 3 pacientes meus que eu indiquei. Eles foram, tiveram um resultado muito positivo, pararam até com a terapia, ganharam alta da terapia. Ó, que bem. Então fez Não, muito é maravilhoso, efeito. tá? O Sim, Protagon, eu super indico. Num primeiro momento, se for para você escolher, eu diria, faça primeiro o método CIS, mas não deixe de fazer sim, sim. futuramente o Protagon. Mas faz sentido porque as pessoas que foram, que eu indiquei, estavam com problema no relacionamento, na vida amorosa. Então Ai, faz sentido o que tu falou, sim. né? Então, assim, para quem não está com esse problema, né? Realmente faz com o primeiro CIS, né? Então, Bianca, vamos lá. Eu quero aqui encerrar, né, a nossa live, já deu 1 hora de live. E Passou eu quero rápido. ver se alguém quer. Passou rápido, né? Dá para ficar aqui falando muito mais, né? Porque é muito bom esse assunto, né? Eu amo falar sobre isso, né? Eu Então, amo também. mas eu quero aqui pedir para ti deixar uma mensagem realmente de cura aí para as nossas seguidoras que estão online aí agora e que vão realmente estar depois assistindo a live. Uhum. Eu queria deixar aqui uma frase que eu aprendi com a minha mãe. Minha mãe hoje está no céu, mas ela me deixou vários ensinamentos preciosos. Até um do que ela me ensinou era aquilo que você falou no início da live, Fábio, que a gente aprende pelo amor e pela dor, né? Então eu aprendi pela dor. Mas uma frase que a minha mãe sempre falava e que hoje eu vivo isso é que não é o que a gente junta, mas o que a gente espalha no mundo. É isso que importa, né? Então, que a gente sempre cresça e contribua na vida das pessoas, que a gente espalhe realmente luz, que a gente seja sal e luz nessa terra, né? Que nos lugares que a gente passar, a gente possa deixar ali sementes, né? Sementes em corações que vão germinar no futuro. Então, é isso, que a gente possa realmente contribuir na vida de cada pessoa que tiver aí de passagem por nós e que sejamos cada vez pessoas melhores, né? Buscando melhorar. Nunca seremos perfeitos, jamais, né? Perfeito é só o Senhor, mas que a gente busque por essas pessoas, lugares, livros, cursos, tudo que agregue valor na nossa vida e que a gente possa ser realmente esse rio que flui, que, né, jorra e que faça através de mim, né, para as outras pessoas, que façam em mim e através de mim. E é isso. Então é isso aí. Obrigada mais uma vez, Bia, pela sua participação. Sempre é bom escutar a tua história. Tu sempre entrega além do que o prometido, né? E eu quero agradecer todo mundo que está aqui presente nessa live e que dedicou um pouquinho do seu tempo para estar escutando e que vocês também sejam sal, que continue espalhando o amor, sendo sementes, realmente arando a terra para estar colocando sementes férteis neste solo, para que possa futuramente essa semente vir dar frutos doces com sabor de mel. Para que vocês possam dar continuidade nessa herança que Deus deixou para gente. A herança é essa. Não tem outra herança.
graça. Que essa noite vocês possam ter uma noite de sono restaurador, longe de ataques espirituais, longe de pesadelos. Que o Espírito Santo faça morada na sua casa. Que Deus realmente coloque seus anjos ao redor da casa de vocês. E que vocês realmente enxerguem todas as abundâncias e prosperidades e os milagres que Deus opera todo dia na vida de vocês. Que vocês possam tomar posse da bênção de vocês. Eu profetizo na vida de vocês neste momento milagres para todos os dias. Eu profetizo na vida de vocês neste momento para que vocês rasguem o véu que está cobrindo a visão de vocês, para vocês verem como vocês são merecedoras de sentar na poltrona ao lado do nosso Pai. Eu profetizo um ano novo que está aí batendo na porta com muitos milagres, muita prosperidade, muita abundância, muitas curas, muitos nós desatados. Amém? Amém. Que lindo, Fabi. Obrigada, obrigada de todo o meu coração. Foi uma honra estar com você. Você é sal e luz nessa terra. Que você continue irradiando por onde Amém. você passar. Que o Senhor continue ministrando dentro do seu coração e que você seja obediente para todas as missões que Ele te entregar. Amém. Eu sei que a gente já está listada para esse exército, né? Que a gente não vai ser desertoras de batalha, mas sim que a gente já está com a espada, que é a palavra de Deus, e que a gente vai para o combate em nome do Senhor Jesus. Amém, Beijo, Glória. Fica com Deus. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até logo. Tchau.